Como você já sabe, a continuação do All News traz os vencedores do Prêmio ECOA 2023. É uma honra aqui para nós do UOL poder entregar esses troféus lindos aqui a cada iniciativa, a cada personalidade que tem transformado o Brasil num lugar melhor a cada dia, apesar da luta e da dificuldade, iniciativas inspiradoras que podem inclusive ser replicadas Brasil afora e que têm como objetivo melhorar a vida dos brasileiros em vários aspectos, meio ambiente, saúde, habitação e muito mais. Hoje a gente vai falar também sobre uma categoria que é bem especial, que é uma categoria que homenageia pessoas que já foram, no entanto, que a sua luta permanece firme, forte e inspirando muitos. É uma homenagem póstuma a brasileiros que dedicaram a vida a lutar pela preservação do meio ambiente e por equidade de gênero, equidade de raça, por acesso à educação. Estamos falando da categoria Fizeram História. Vamos mostrar aqui cada um deles aqui nessa reportagem, inclusive do ECOA, do Legado Vivo, que estava aberto aqui para votação. Chico Mendes, que é um símbolo da luta pela preservação da Amazônia e que, infelizmente, pagou com a própria vida, né? Essa luta, liderou muitos protestos contra a exploração de trabalhadores rurais, contra o desmatamento. Ele é um dos indicados. Chicão Chucuru virou cacique em 1985, quando começou a trabalhar para resgatar tradições antigas do povo chucuru, lá em Pernambuco, grande defensor da educação para os povos indígenas. Paulo Freire, um dos maiores educadores do mundo, tem mais de 30 livros publicados, muita inspiração nas escolas brasileiras. Dorina Noil, ela que foi a primeira estudante cega na tradicional escola Caetano de Campos, em São Paulo, fundou uma instituição que até hoje ajuda muitas pessoas cegas no nosso país. Luiz Gama, um dos mais importantes abolicionistas do Brasil, nasceu livre, mas ainda muito novo, foi vendido como escravizado pelo seu próprio pai e fez da sua vida uma luta contra a escravidão. Maria Firmina dos Reis, uma maranhense, que foi a primeira mulher a publicar um romance no Brasil e aos 37 anos lançou Úrsula, que trazia uma outra novidade para a literatura do Brasil, uma obra escrita do ponto de vista de escravizados, um trabalho fortíssimo e transformador. Tem também os indicados o João Nery, que se identificava como gênero masculino, apesar da pressão de familiares e colegas por ser mais feminino, e trabalhou a vida inteira por essa luta. A Brenda Lee, um sinônimo do acolhimento da década de 80 em relação à AIDS. Tem também a Berta Lutz, que conheceu os movimentos feministas lá na França e trouxe isso também para o Brasil e essa discussão. Uma grande feminista, inspiradora dos movimentos feministas. O Mário Juruna, o primeiro indígena eleito deputado federal do Brasil e que já costumava ir a Brasília para cobrar mais atenção do governo às pautas indígenas. Em plena ditadura, Juruna não se intimidava e percorria vários escritórios ali e fez um trabalho muito forte de trazer essa questão indígena para a política. Vamos saber quem é que venceu essa categoria? Eu acho que é uma escolha muito difícil, né? Isso foi submetido à votação popular, então quer dizer, é homenagem dos internautas, a homenagem que o povo brasileiro dá, inclusive, a essas pessoas. Foram 37% dos votos ao ambientalista Chico Mendes, o grande vencedor da categoria Fizeram História, do segundo Prêmio ECOA. E para receber essa homenagem, a gente convida aqui para o nosso programa a filha de Chico Mendes, a Ângela Mendes, está conosco aqui para falar sobre isso. Ângela, é uma emoção dar a você o nosso Prêmio ECOA, Fizeram História, mais uma premiação ao seu grande pai, ele que cuida da floresta até hoje pra gente, eu acho, ao grande Chico Mendes. Parabéns, Ângela, um beijo para você. Olha aqui, esse prêmio é seu, claro, em nome do seu pai. Nossa, quanta gratidão, viu? Como você falou, são pessoas maravilhosas, né, indicadas para esse prêmio, e eu fico muito feliz mesmo e agradeço a todos que votaram, né, no nome de meu pai.
né? E isso representa muito para a gente que faz essa luta, para mim, enquanto filha, né? Mas para todos nós que ainda fazemos essa luta e acreditamos nela, né? Demonstrar que Chico continua vivo ainda nos corações das pessoas que resistem como a gente. E acho que um ano que tem sido esse foco muito, ainda mais nesse começo do ano, né, com a questão do povo Yanomami, com a questão da floresta, com as denúncias do aumento do desmatamento, com o garimpo ilegal na floresta, muitos acontecimentos, eu acho que também influenciaram o povo brasileiro a fazer esse voto em Chico Mendes, né? A gente tem já 35 anos da morte do seu pai. E ele morto justamente nessa luta, né? Uma morte, um assassinato, justamente relacionado a essa luta. Como é que é para você, como filha, inclusive, Ângela, ver o pai pagar com a própria vida uma luta que segue ainda sendo dificílima para o povo da floresta? É, mas eu gostaria de dizer que tem um amigo do meu pai, o Messino, que ele sempre fala: aqueles que atiraram no Chico erraram tiro, porque ele não morreu, ele continua mais vivo do que nunca, e a gente vê isso, né, nesse prêmio. É difícil para a gente. A gente vem de um período muito, né, muito duro, de muitas ameaças, de muita violência nesses últimos 5 anos, né? E agora a gente está assim, esse ano é um ano muito simbólico, muito importante, é o ano da retomada, é o ano da reconstrução do Brasil, e embora o Brasil ainda esteja no ranking dos países que mais mata, né, ativistas, trabalhadores e trabalhadoras rurais, a gente tem certeza que a nossa luta, ela, em algum momento, ela vai trazer o resultado que a gente espera. Eu acho que a gente tem aí um momento de fazer uma incidência, um momento de lutar por direito, principalmente pela proteção daqueles que, né, que defendem, né, a floresta, que defendem os povos e as populações tradicionais, os povos originários e as populações tradicionais, que defendem todo esse grande e rico patrimônio que o Brasil tem, mas que, né, em sua maioria, ainda não reconhece. Então, é preciso reconhecer o papel da Amazônia, o papel de seus povos, de suas populações, né, e o papel também de seus defensores. Eu acho Uhum. que esse ano de 35, né, que comemora 35, ou que celebra, a gente não comemora, mas a gente celebra esses 35 anos de legado que o meu pai deixou, e é importante que seja, né, e é interessante e é muito potente que seja nesse ano de retomada. Uhum. Agora, Ângela, é muito maluco que a gente vê as pessoas defendendo a floresta amazônica, se preocupando com isso, mas muito entre aspas, né? A gente percebe que os brasileiros são muito desconectados com a maior floresta que está no nosso país. E eu acho que esse é um grande desafio dos ambientalistas, de quem atua nessa área, né? Como é que você vê essa conexão? Como conectar as pessoas das cidades, por exemplo, às questões da floresta? É uma luta dificílima, né, Ângela? É uma luta dificílima, mas se a gente parar para pensar que quem está na cidade também é beneficiado pelos serviços ecossistêmicos da floresta, né? Talvez isso ajude nessa luta, porque às vezes fica esse sentimento de que só, né, precisa lutar, só luta pela floresta quem está na floresta, quem mora na floresta. Mas isso é um equívoco muito grande, né? Porque a água potável que a gente toma, né, ela é possível porque ainda existem florestas que protegem as águas, que protegem os mananciais, né? O ar que a gente respira, ele também é um serviço ecossistêmico que a floresta proporciona, né, com a retirada do carbono da atmosfera, nos possibilitando ainda hoje, mesmo com todo esse extremo climático, né, conseguir viver de forma, né,
com uma certa qualidade de vida. Eu digo certa qualidade de vida porque, né, a gente, à medida que a floresta é desmatada, muitos desses serviços e o desequilíbrio ecológico foi aumentando. Isso se reverte na nossa saúde, inclusive, né? A gente acabou de passar, não, a gente ainda tem, né, aí uma pandemia pelo Covid, então, e os estudos indicam que isso tem, né, fundo no desequilíbrio ambiental. Então, cada vez que a gente não se entender parte desse processo, não assumir um compromisso de fato, né, com essa questão ambiental, a gente Uhum. vai ver cada vez É. mais Uhum. doenças, né, mais tragédias acontecendo. Ângela, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, atuou junto com seu pai, né? A chegada dela no Ministério do Meio Ambiente te traz um pouco mais de esperança nessa luta, nessa gestão. A gente vem de 4 anos de um governo que registrou os maiores índices de desmatamento e também de ação do garimpo ilegal, além também de mortes de indígenas. Qual é a tua expectativa para essa gestão Lula, que tem no comando do Ministério do Meio Ambiente Marina Silva? Bom, a Marina é uma mulher surpreendente, né? Primeiro, ela é uma mulher que vem de uma história de superação incrível. E do lugar de onde, né, saiu, emergiu aí a sua liderança política. Acreditamos muito que a Marina tem uma contribuição muito grande, né, a dar para a gente aqui na Amazônia, mas também nos outros biomas, porque a gente entende, né, que todos os nossos biomas têm um serviço relevante a prestar, assim. Aliás, já presta, né, um serviço muito relevante dentro, né, da solução dessa crise climática que a gente vive. Então, quando a gente fala, por exemplo, da Marina, né, como ministra, mas como mulher também, mulher negra, né, que vem desse lugar também, né, predominantemente machista, a gente fala de uma mulher que superou tudo isso, né? E, enfim, Marina nos traz realmente a esperança de que muita coisa mude, né, e mude para melhor. É isso. Ângela Mendes, tá aqui o troféu que faz uma homenagem ao legado do seu pai, que permanece vivo e que ele continue servindo de inspiração para nós brasileiros, para lutar pela nossa terra, para lutar pelo nosso povo, para continuarmos vivos, não é isso? Um beijo para você, um abraço forte. Daqui a pouquinho esse prêmio chega aí nas suas mãos. Eu agradeço, e eu acho que, assim, Chico, aonde quer que esteja, também fica satisfeito de ver que a sua história, que a sua semente, né, foi plantada e alcança aí muita gente, alcança muitas mentes e muitos corações. É isso. Obrigada, um beijo para você. Até. Beijo. A gente segue aqui com o nosso Prêmio ECOA 2023. Se você quer saber os demais premiados, conhecer mais a história deles, vai lá na nossa página do ECOA.